O entrevistado de hoje é seu Geraldo, popularmente conhecido por Geraldão da Dedeza. E aí, seu Geraldo, beleza? Opa! Seu Geraldo, bom dia. Bom dia. Seu Geraldo, o senhor já pode se apresentar. É Geraldo Marco mesmo. Seu Geraldo, por que Geraldo Eula? Era o irmão que eu tinha, era o segundo da prole. E eu sou o quinto. Entendido. Seu Geraldo, sua idade. E eu, no momento, estou com 83 anos. Sua terra natal. Eu sou de Araçaí, uma cidadezinha perto de Sete Lagoas. Seu Geraldo, lá era uma cidade bem mais desenvolvida. Lá já era cidade, né? Como passou na cabeça do senhor, como o senhor ficou sabendo de Jaíba, o senhor sair de uma cidade para vir para uma roça que era Jaíba? Mas o negócio é o seguinte, essa cidade que é a minha terra, mas ela nunca me serviu assim para me dar vida, nem estudo, nem nada não. Ela entra na minha certidão de idade, que eu fui nascido naquele município, entendeu? Mas de lá de casa, onde eu fui nascido, em Araçaí é 12 quilômetros. De lá de casa, em Sete Lagoas, são 18. Então, nosso esquema sempre é Sete Lagoas. Direcionado a Sete Lagoas. E Sete Lagoas que foi a cidade onde eu estudei, tudo, morei, entendeu? Então, muitas vezes eu falo que eu sou de Sete Lagoas, mas na minha documentação, eu sou de Araçaí. E Sete Lagoas é uma cidade boa, evoluída e tal coisa, mas era muito madrasta para os filhos de lá na época, não tinha meio da gente sobreviver assim, com uma certa tranquilidade em termos de finanças. E aí você já viu, né? Quem procura desenvolver na vida, ele sai caçando algum lugar que ele se sente assim, firmeza, que ali pode melhorar de situação financeira. E meu irmão já morava na floresta do município de Janaúba, eu vim aqui no norte de Minas. E aí ele chegou e falou que aqui na região do Lajá tinha umas terras devolutas e tal. Aí eu vim pra cá. E naquela época realmente as terras eram devolutas. Devoluta quer dizer, não era de ninguém. Embora que eles falavam que aqui era da Universidade de Viçosa. E nós, eu e muitos que moravam aqui, tiramos nossas posses aqui, posse pacífica e tal, entendeu? Que ano que o senhor veio para Jaíba? Isso foi no ano de 1966. Foi o ano que o INDA saiu da Jaíba e veio a Rural Minas para legalizar essas terras devolutas. Mas como a administração pública deixa demais a desejar, que essa Rural Minas ficou mais de meio século aí, e nem dentro da cidade ela conseguiu chegar e legalizar os terrenos devolutos. Nem os lotes da cidade, tem muitos lotes na cidade que não tem documentação nenhuma, devido à péssima administração pública que nós temos. Então, na opinião do senhor, a Rural Minas deixou muito a desejar, é isso? Que mais dá conta? Mas é muito, não é pouco não, entendeu? Como você sabe, os órgãos públicos raramente têm um desempenho que presta. E essa Rural Minas foi uma péssima administração. A prova é tamanho que quando Rondon Pacheco inaugurou essa ponte concreta aí, que só tem uma mão, ele deu verba para a mão e contramão. Eles chegaram e comeram uma das mãos dessa ponte. Né? Isso aí é um marco aí para todos vocês verem a quantidade que os órgãos públicos só pensam em levar vantagem em cima do povo e ter uma péssima prestação de serviço para nós. E aqui para mim, como poceiro,
ela instituía os capitães do mato para chegar nos atrapalhar aqui, ia chegar, cortar um pau para a gente chegar, serrar, tirar uma tábua para fazer uma porta, uma janela, entendeu? Os capitães do mato não deixavam, não. Era aquele desespero que ia nos tirar daqui. Ela foi uma instituição para legalizar as terras devolutas do Estado e não legalizou quase nada, entendeu? Infelizmente, não é só a Ruralmina não, quase todos os públicos não valem nada, tudo é uma ladruagem desgraçada. Explica para nós aí, Capitão do Mato, o que é isso? O Capitão do Mato era o seguinte, muitas vezes a gente estava cortando uma madeira para chegar, tirar umas tábuas, uma prancha para a gente chegar, fazer uma porta, uma janela, e chegava interditando, dando parte da gente para ir lá na delegacia, aquela coisa, aquela nojeira desgraçada, empatando. Além de não trabalhar, empatava a gente trabalhar. Você lembra o nome de algum Capitão do Mato da época? Eu lembro, tinha um Coquinho, tinha um outro, eu não vou falar aqui não, porque ele tem uns parentes aí na rua, eu não quero chegar e repassar para filho e neto os malfeitos dos pais e dos avós dele, não. Esse eu vou deixar na surdina. Uma ocasião, eu comprei uma gleba e tinha uns postes de luz, dormente. Aí esse fulano chegou lá e bateu a machadinha da Ruralmina. Bateu a machadinha da Ruralmina, para quem não sabia, ela tinha as duas letras RM, quer dizer Ruralmina, ou seja, aquela madeira era da Ruralmina. Eu cheguei e perguntei para ele, a Ruralmina é minha sócia, ela me deu algum dinheiro para comprar alguma coisa? Como é que vocês estão carimbando essa madeira como se fosse dela? E aí foi sem com esse porro na cabeça, eu saí da minha terra, com idade de 23 anos, com fé em Deus e a faca nos dentes, respeitando todo mundo e obrigando todo mundo a me respeitar, entendeu? E graças a Deus aqui estou. E não sei o que vocês dizem no meu nome aí. Porque dentro da minha concepção, eu sempre respeitei criança, jovem, mulher, homem, velhos, toda classe de ser humano, eu digo meu respeito. Seu Geraldo, fala um pouco dos pessoal que vinha explorar as madeiras de Jaíba e deixava o terreno limpo. Esse pessoal, essa gleba que eu comprei tinha uma madeira, a madeira que eu estou falando é dormente, poste de luz. Quando eu cheguei aqui para a região era normal, os madeireiros famosos, né, do Capitão Enéas, Cazuza. Então esses eram os mais famosos. O mais famoso era o Capitão Enéas. Ele chegava, comprava as terras e punha os machadeiros para lavrar toda a madeira de lei que servia para dormente, para vender para a central, e poste de luz para vender para a CEMIG. Assim era feito. Eles chegavam, compravam as fazendas e punham os machadeiros e lavrava aquela madeira e depois revendia aquelas fazendas para os fazendeiros chegar e terminar de derrubar a mata e plantar capim. Assim que foi feito aqui nessa região nossa, foi desse jeito que foi desmatado. Seu Geraldo, fala um pouco aí dos machadeiros. Explica para nós aí. Porque machadeiro é profissão, né? O cara vivia só do machado. Ele era lavrador, ele só trabalhava para essa turma dos madeireiros, Capitão Enéas e Cazuza. Eles não faziam outro tipo de serviço, eles não plantavam roça, eles não capinavam roça, eles eram simplesmente machadeiros, por isso que esse nome de machadeiro. Seu Geraldo, e os motoqueiros? É tipo motoqueiro que anda de moto. Na época não tinha. Ou seja, aqueles pessoal que usam motosserra. Na época não tinha motosserra, né? Motosserra chegou muitos anos depois, entendeu? Se o motosserra existisse, eles tinham explorado muito mais as matas. E ficava muita madeira grossa para trás, que se tivesse motosserra, eles chegavam e desmembravam aquelas madeiras, faziam 2, 3 dormentes, entendeu? Mas como não tinha, então eles só lavrava madeira bitolada, bitolada para dormente. Então, uma madeira que dava 20 centímetros de quina viva. Qual foi a dificuldade que o senhor e seu irmão, Dr. Euler, encontraram aqui em Jaíba naquela época? Mas o negócio é o seguinte, esse esquema de pioneirismo, o cara tem que ser macho, da rede rasgada, que senão ele não aguenta, entendeu? Porque não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha estrada, não tinha nada. Quando eu desci aqui para o norte, o asfalto estava em Corinto, energia elétrica em Montes Claros. Um ano depois o asfalto chegou em Montes Claros e a energia elétrica demorou a chegar
a chegar em Janaúba, posteriormente em Jaíba, entendeu? E no governo de Tranqueiro Neves, eu consegui colocar energia aqui. Seu Geraldo, o senhor é um homem muito popular e querido pela Jaíba. O senhor já pensou de sair candidato em Jaíba? Entrar na política? Não, não porque eu não moro dentro do núcleo da cidade. E segundo, né, a política é uma coisa que causa muita inveja, tá entendendo? Se você crescer, alguém fica querendo puxar você para baixo. Né? Querendo tomar seu lugar. Eu também nunca fiz questão disso não, entendendo? Eu tentei ter alguma influência sim, ajudar algum vereador quando me pediu para ajudar e tal, mas eu mesmo nunca quis colocar meu nome à balha não. Seu Geraldo, os políticos de Jaíba, os prefeitos de Jaíba, deixou a desejar? Ah, foi muito. Muita Jaíba, ela está desenvolvendo devido ao esforço do povo. Mas, infelizmente, no que tange a política, é um zero à esquerda. Nós ainda não tivemos um prefeito assim para nós chegarmos e elogiá-lo, entendeu? Infelizmente. Vamos começar do início. Arnaldo Dias, o que o senhor tem a dizer? Arnaldo Dias como prefeito. Como ser humano, como pessoa, bom demais, mas como político, péssimo. Aí depois veio Lanfroy. Mesma coisa, gente boa, mas não disse o que veio. Dr. Giovanni. Doutor Giovanni foi como pessoa também, igual Arnaldinho, bom demais, excelente pessoa e tudo, mas deixou muito a desejar na parte política. Dr. Wellington. Doutor Wellington, dos prefeitos que deixou mais renome assim, para o povo, foi doutor Wellington. Mas também não é lá essas coiseiras, não. Eu não vejo tanta coisa assim, não. Esse agora, Detim. É a mesma coisa. É gente boa, mas para a comunidade em si, zero. Reginaldo. É a mesma coisa. É gente boa, mas para a comunidade, zero. Então vamos lá. Jimmy Mussa. Até não, do Gênio eu não vou parar, porque ele ainda está com poder na mão e pode chegar e virar o lado da moeda e ser um esquema diferenciado. Mas os demais não disse o que veio. Não teve um plano diretor, não teve nada assim para chegar e chamar a atenção da cidade mais prospera na região. Não tem um plano diretor, como é que nós vamos desenvolver com essa cidade? Não tem nada. Então Jaíba prosperou, não por meio de prefeitura, né? O povo é que trabalha, o povo jaibense é trabalhador. Seu Geraldo, o senhor como é um dos pioneiros de Jaíba, o senhor viu muitas coisas de bom e de ruim. O senhor já pode falar como era fazer compra naquela época e coisas que o senhor viu naquela época que deixou o senhor chocado e admirado. A gente fazia compra em Janaúba, né? Aproveitava os madeireiros, trazia os cereais lá de Janaúba para enfrentar esses 6 meses de transporte, que ficava sem transporte. E aí, porque a nossa Jaíba, na época, ela era muito fraca, tinha umas 5 casas de alvenaria, uma rua de tábua, e não servia para ponto de apoio para nós chegar a fazer as compras para a nossa sustentação. E a Jaíba foi desenvolvimento muito lentamente, porque a própria Ruralmina fazia questão disso, não podia construir nada. Tinha que ter tudo em cima da planta, aquela coisa, e nós da roça pobre não tinha condição de chegar e passar por aquele crivo da exigência da Ruralmina. Mas a salvação foi que surgiu o Novo Horizonte, e aí a pobreza teve condição de chegar e ser ranchado do outro lado, na margem direita do Rio Verde. E com isso, a própria Jaíba foi prosperando, porque que faz o progresso é o ser humano. E aí o Novo Horizonte, com uma desapropriação que teve numa fazenda no município de Verdelândia hoje, que antigamente era Cachoeirinha, o Manuelito era o fazendeiro, a fazenda dele era toda cheia de poceiro,
E ele chegou e deu uma parte da fazenda, o coronel Jorginho, para ele chegar e desapropriar aquele povo de dentro da fazenda do Manuelito. E aí, e assim foi feito. O coronel Jorginho chegou com a polícia e com o cacetete, meteu o pau naquele povo e tirou ele de dentro da fazenda do Manuelito e recebeu em pagamento uma parte da fazenda. E aquele povo pobre foi obrigado a sair da noite para o dia de dentro dessa fazenda do Manuelito e foi se fazer suas barracas na margem do Rio Verde, onde eu vi dezenas de crianças chorando lá de fome e frio, igual um leitãozinho novo na época de frio. Foi uma cena lamentável que eu vi, parecia que nós estávamos em guerra. Uma parte daquela gente pobre e outros até menos pobres vieram caçar recursos na nossa Jaíba, aí no Novo Horizonte, entendeu? E melhorou muito a nossa Jaíba através disso. Seu Geraldo, o senhor pode falar um pouco aí de Novo Horizonte, para os pessoal entenderem melhor. Novo Horizonte é a parte do comércio da Jaíba, da margem direita do Rio Verde, entendeu? Antigamente chamava Novo Horizonte, depois passou a Tinolândia, e depois com a unificação dos municípios, passou a cidade, aí tudo virou Jaíba, tanto mais direito como mais esquerda, hoje a nossa cidade é Jaíba. Novo Horizonte, que o seu Geraldo está referindo, era a parte que Jaíba pertencia a Monte Azul. Monte Azul, isso mesmo. E a lá de cá pertencia a Manga. Os pessoal que foram desapropriados da fazenda de Verdelândia, que veio para Jaíba. O senhor conheceu alguém? Sabe o nome de algum? Fala para nós aí do que o senhor lembra. Quem são essas pessoas? Tinha muita gente que morava lá. No caso desse que eu vou falar, eles até não foram desapropriados, mas moravam dentro do povoado. E você sabe como é que a gente faz a cidade, é o povo pobre. E Cachoeirinha na época estava evoluindo muito devido à quantidade de gente que tinha. E aí com o advento desse despejo, muito dessa pobreza saiu de lá. No caso do Itamar, finado Itamar, que tinha uma farmácia aí, ele era um dos farmacêuticos de Cachoeirinha na época, entendeu? E ele, quando ele viu o comércio dele caindo, ele chegou e mudou para Jaíba, para o Novo Horizonte aí, e viveu aí muitos anos conosco aí, infelizmente ele faleceu. E assim como Itamar foi muita gente, entendeu? Nestor dentista morou lá em Cachoeirinha lá e tal, mas ele veio para cá também, né? Foi o nosso doutor de boca aqui, muitos anos, né? A Jaíba tem que agradecer muito, nós agradecemos muito o serviço dele, entendeu? O coisa ruim é morar num lugar que não tem acesso à saúde. Então ele, com a tecnologia dele, o bom ou ruim, nos serviu demais. Deus abençoe ele muito. Infelizmente eu perdi o vídeo onde o seu Geraldo fala que os pessoal que foram desapropriados da fazenda lá de Verdelândia, eles ganharam a terra aqui por nome de Nova Cachoeirinha. E olha só a coincidência, infelizmente, o projeto Jaíba, para concluir as etapas que estão faltando, estão retirando eles lá novamente. Ou seja, uma que foi na época em Verdelândia, muitos anos atrás, e agora recentemente vão ser desapropriados das suas terras em Nova Cachoeirinha para concluir o projeto Jaíba. Seu Geraldo, vamos falar um pouco dessa caminhonete? Fala um pouco aí dessa D10. Eu comprei essa D10 em 1984. E nessa época eu vendi uma carreta de boi, 2 carretas de boi, e ela me custou 36 boi gordo na época. E eu tenho até os dias de hoje, entendeu? Ela me acompanha e eu acho que nós dois envelhecemos juntos aí, é uma boa parceria. Tem um bom tempo que o senhor tem essa caminhonete, mais de 40 anos. Seu Geraldo, a primeira vez que o senhor entrou dentro de Jaíba, ou seja, na roça que era Jaíba, o senhor ficou surpreso? Mas eu não tinha assim, uma noção exata do que eu ia encontrar, não. Mas quando eu cheguei aqui, achei muito difícil. Porque o pessoal já tinha tirado as glebas, as posses,
os que vieram na minha frente. Aí como eu fui um dos últimos a chegar, e eu já fiquei mais distanciado deles, e fiquei distanciado da água, e a gente tinha que chegar, carregar água a distância longe, e fazer um rancho. O nosso rancho era rancho de palha, parede de pau em pé, entendeu? Esse era o nosso ponto de apoio. E aquilo era trabalhar e trabalhar e trabalhar. Não tinha outra coisa na nossa mente do que esse trabalho. É trabalho, trabalho, trabalho. Mas a vida é muito difícil. Difícil mesmo. Seu Geraldo, vamos falar dos salinenses? Quando o senhor mudou-se para Jaíba, aqui eles já estavam. Tava. Eu quero que o senhor tente lembrar o nome deles aí. O local onde eles apropriavam em Jaíba, o senhor lembra? Mas ali, subindo, ali o antigo hotel da Vromina ali, ria acima, aí tinha Joaquim Coutinho, tinha Sardote, entendeu? E os outros salinenses aí, que eu não sei falar o nome deles todos, não, que eu não tinha amizade, não tinha tempo assim da gente chegar, passear, fazer amizade, não. Você tá compreendendo? Mas era a porção lá, os salinenses estavam tudo lá, entendeu? Seu Geraldo, os salinenses, qual era a fama que eles tinham aqui? Era de gente boa, gente ruim? Fala para nós aí. Por muito educado, muito tratável. Ao menos eu moro aqui há 60 anos, não tem nada, não tem questionamento nenhum contra esse pessoal. Todos me trataram, toda a vida me trataram muito bem, com muita educação. E querendo ou não, os salinenses foram os fundadores de Jaíba. E aquele pessoal ali, aqueles pernambucanos ali de Tuil, de Peixe-Rã, aquele povo ali. Né? Quando eu cheguei, esse pessoal já era estabelecido. Aqueles caboclos ali, aquele pessoal já era estabelecido aí. Seu Geraldo, quando o senhor mudou para Jaíba, tinha muito animal aqui nessas florestas? Animais selvagens? A gente passava num trieiro, à tarde, no outro dia cedo, o rastro da gente estava todo coberto de bicho selvagem, entendeu? E tinha bastante catitu, tinha bastante onça. De vez em quando a gente encontrava com esses animais, entendeu? De vez em quando. Vamos falar da fazenda que era a mais famosa aqui na região, Fazenda Serra Azul. Essa fazenda Serra Azul, ela foi de Lindolfo Flauto e de Rui Soares e Almir Antunes. Quando o Almir Antunes e Edgar Santos veio comprar essa fazenda, eles dormiram lá no meu rancho, entendeu? Fizeram lá de Porteirinha, mas ainda estava sediado em Montes Claros. E aí nós fomos lá montados a cavalo, eles andaram lá e tal, e terminou comprando essa fazenda. E essa fazenda, né, foi no governo Geisel. Ele queria chegar a fazer uma implantação de cana aqui na região. E na época falou de produzir não sei quantos mil toneladas de açúcar e milhares de litros de álcool. Mas ficou muitos anos parado esse projeto aí. E aí, quando chegou no governo daquele cachaceiro, que eu esqueci o nome dele, aí ele chegou e comprou essas terras e doou para esse grupo que está aí, né? O Grupo Palmito, aliás. E depois o Grupo Palmito chegou e vendeu para esse. Vendeu, sei lá, esse pessoal faz tudo aí por debaixo do pano, entendeu? A gente nem sabe como é que foi a negociata deles, entendeu? Mas é desse jeito. E antes desse pessoal, quem era o dono da Serra Azul? Quando Edgar Santos mais Almir Antônio foi lá, aquele ali era um terreno de posse, né? Então, tinha os pulseiros, o Lindolfo Flauto, o Rui Soares, entendendo? Que essa parte aí que está esse sem terra aí foi a parte de Rui Soares, que eles tiraram para ser reserva do projeto, entendeu? Então, com a área que Rui Soares vendeu para esse povo aí. E aí chegaram e desmembraram ela, entre aspas, para ser dar o respaldo florestal para o projeto, entendeu? Então,
Mas era tudo mata, tudo. Não tinha nada pronto, não tinha nada feito. Né? Quando o pessoal veio dormir no seu rancho para comprar a fazenda Serra Azul, o senhor lembra o ano? Esse esquema de data, para mim é muito difícil, mas que minha cabeça, eu não gravo muitas coisas não, mas Seu Geraldo, o senhor tem plano de ir embora de Jaíba? tem sim. O negócio é o seguinte, a gente tem essa terra aqui, eu já estou com 83 anos. Hoje, não tenho, o meu filho homem faleceu agora recente. Então não tem mais eu chegar e ficar sonhando aqui, né? Porque o esteio sou eu. E hoje eu me torno um esteio sem confiança, como se fosse um esteio podre, 83 anos. Então eu tenho que chegar e partir para outro esquema, né? Um esquema mais fácil de eu dominar. Você está entendendo? Porque Entendo, sim. a época de hoje é muito difícil. O ser humano hoje está muito difícil você chegar e tê-lo aqui na roça, na fazenda, o pessoal não trabalha de boa vontade. É muito complicado, tá entendendo? Como se diz, quem te viu e quem te vê não acreditava como as coisas mudou tanto assim. Entendeu? Ninguém quer trabalhar, o peão chega aqui cedo, de tarde tem que ir embora e é muito difícil. Seu Geraldo, vamos falar da contenda de Saluzim, que aconteceu bem próximo daqui? Aqui foi uma coisa muito badalada na época, foi o caso de Saluzim. O doutor Oswaldo era dono da imprensa de Montes Claros, ele tinha uma fazenda ali no Fonseca, e o gerente dele, esqueci o nome do pedaço do gerente dele. Aí, Jerônimo, o gerente do doutor Oswaldo chegou e estava tirando um pedaço de terra de Saluzim, e Saluzim chegou e deu um tiro nesse Jerônimo. E aí você sabe como é que é, né? O Jerônimo saiu correndo e queixou com o doutor Oswaldo chegou e trouxe um pelotão da polícia de Montes Claros aí. E Saluzim chegou e entrou dentro da toca, dentro de uma gruna lá. E aí ele chegou e escondeu lá dentro dessa gruna. E aí quando a polícia chegou, foi na casa, foi no rancho de Saluzim, pegou a mulher dele estava nos dias de ter criança, e forçou ela a chegar para lá onde ele estava. Ela sabe como é que é, a mulher não falou, mas tinha um vizinho dele chamado Maneteco. Esse Maneteco estava lá no barraco dele, depois chegou lá e tal, pegou ele. Onde é que está Saluzim? Ah, não sei não sei o quê. E a época assim, da formiga soltar tanajura. Aí ele chegou, pegou esse maneteco, tirou a roupa dele, piou ele de pé e mão, assanhou um formigueirão de formiga saúva e soltou ele em cima desse formigueiro. A hora que a formiga chegou e entrou naquela pele fina no entreperna dele, aí ele não aguentou não, pediu para tirar que eles iam levar ele lá. Ele ia levar lá na toca lá de Saluzim. Aí o maneteco chegou e levou a polícia lá. Ele tá aí. Aí um soldado chegou lá e chamou ele lá e tal, coisa, ele falou que não ia sair e tal. E o soldado chegou e soltou uma bomba lá dentro. E achou que aquela bomba que tinha soltado tinha feito um efeito muito grande lá. Estava o Saluzim lá e mais 4 companheiros. Achou que tinha feito um estrago lá com ele lá. E pôs a cara lá dentro para ver como é que estava. E Saluzim salvou a cara desse policial. Eu tinha uma chumbeira rabo de cutia. Chegou e soltou um tiro de lá de dentro para fora. E aí que assanhou mais a polícia contra ele. E aí eles vieram mais soltando bomba, dinamite, até que eles tinham colocado uma cabaça d'água lá na beirada de um barranco lá, e com esses tiros a cabaça foi, aquele barranco foi tremendo, e essa cabaça chegou e caiu no chão lá e quebrou. E deu uns 4 dias, aqueles companheiros que estavam lá mais Saluzim, com sede, chegaram e entregaram. Era Pedro Nery e 3 filhos. Então esse Pedro Nery era um baiano até boa gente, ele tinha uns dentão de ouro. E aí
essa polícia chegou, pegou esse Pedro Nery, piou ele de pé e mão, e meteu o pé na boca desse Pedro Nery, que ele engoliu esses dentes, ele nem sabe para onde é que foi esses dentão de ouro dele, entendeu? E piou esse pé e mão, jogou na carroceria de uma Toyota Bandeirante, levou lá para Montes Claros. E chegou lá em Montes Claros, esse Pedro Nery depois me falando, me mostrando, não tinha um fiapo de couro nas costelas, esfregando daqui para lá, para Montes Claros, nessa caminhonete. E aí, daí uma semana, Saluzinho ficou lá dentro com você mais ou menos uma semana. Aí nesse inteirinho chegou um capitão com o microfone e chamou Saluzinho com educação. E Saluzinho já morrendo de sede, chegou e saiu. Aí levou para Montes Claros, desidratado, internou ele lá no hospital lá e tal, muito frágil. E quando foi chegar e ouvir as partes, tudo, eles viram que o Saluzinho que estava com a razão. Aí soltou o Saluzinho. Pedro Nery, esse maneteco já tinha sumido no mundo, já tinha vendido os trem deles, aí pegou a família deles e sumiram. Quando o Saluzinho chegou, né, negociou também a posse dele e foi embora. Aí que para Itacarambi, e caçou o rumo dele para lá e tal, e a região ficou pacificada, entendeu? Mas eu achei graça porque um homem só fazer um alvoroço desse na época, né? Eu achei assim, estranho, entendeu? Esse ocorrido foi em 68, 68? Foi 68 para 69, por aí. O senhor pode falar um pouco aí do farmacêutico, seu Amândio? A sua mãe valeu muito para nós aqui na região, né? Porque ele era muito íntegro, muito dedicado, entendeu? E ele não tinha preguiça. Ele saía de a pé da Jaíba e sumia a pé para Cachoeirinha, se não achasse quem conduzisse, ia para Janaúba, entendeu? Se fosse preciso dele ir a pé para Montes Claros, ele ia. Não sei se já chegou a ir a pé até Montes Claros. Então ele tinha uma farmacinha, logo no início dele, ele tinha uma farmacinha ali, naquelas casas de trabalho, e depois ele chegou e passou lá para uma casa de alvenaria lá embaixo, lá de frente, hoje de frente ao clube, entendeu? Então lá ele nos fez uma prestação de serviço muito boa aqui para a nossa comunidade. Deus abençoe a alma dele. Foi gente muito boa, muito trabalhador, muito direito, muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Maria Neuza Gonçalves. A sua idade? 75 anos. Quanto tempo de casados? 58. Um casal feliz, correto? Muito feliz. Seu Geraldo, agora é sua vez. Se não falar a verdade, já viu, hein? A recíproca é verdadeira. Eu também estou muito feliz, graças a Deus. Quantos filhos vocês têm? 5. Muito bem, a senhora já pode deixar um alô para Jaíba. Pode falar. Sou Maria Neuza Gonçalves, quase nativa da Jaíba, mas e gosto muito da Jaíba. Muito obrigada, Jaíba, por ter me recebido. Esposa de Geraldão. Esposa de Geraldão. Muito bem, felicidade para o casal, tá bom? Muito Obrigado. Obrigado. Eu agradeço a você, Samuel, por ter vindo aqui me entrevistar. Estou muito grato por isso. E repassar aos meus familiares, e agradecer eles muito, pedir desculpa. Porque o que eu deixei de fazer não foi porque eu não fiz, mas talvez por não saber. Mas a boa vontade de fazer muito mais do que eu consegui fazer, isso eu carrego comigo. E quero que vocês me desculpem. E eu deixo para vocês o meu último abraço. E a vocês, amigos, amigas, também eu digo pela mesma forma. Muito obrigado a todos vocês que conviveram comigo, me deu esse prazer, esse legado que eu levo lá para cima, entendeu? Muito obrigado por tudo, porque a gente tem os nossos limites. Eu já cheguei nos meus com 83 anos. Ninguém veio no mundo para semente.
Muito obrigado por tudo. É o meu último adeus a vocês. E adeus a todos que ouvirem e ver essas narrativas. Muito obrigado. E aqui já estou saindo. Tchau, fique com Deus.